vi uma multidão imensa, gente de todas as nações, tribos, povos, línguas, ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas. Traziam palmas na mão. Quem são esses, vestidos com roupas brancas? De onde vieram? João disse: tu que sabes, meu Senhor. Então ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Esse é o testemunho que João dá de sua visão, de uma revelação. É isso que significa a palavra Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Revelação de uma realidade que Deus quer comunicar. Esse é o fundamento da nossa história de fé, história de salvação. Deus se revelou. Deus revelou seus planos para nós. E todos esses projetos e promessas já se começaram a cumprir em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que inicia e completa e consuma a nossa fé. Isto é o que nós cremos, é o que nós esperamos. Novos céus e nova terra. Quem são esses? São aqueles que estão vivos diante de Deus e com voz forte proclamam a glória de Deus, cheios de alegria e júbilo, de plenitude, como o Senhor prometeu: eu vim para que tenham vida e vida em plenitude. Quem são esses? Jesus disse hoje: bem-aventurados, grande a vossa recompensa nos céus. Meus irmãos, os céus, o paraíso, não são uma projeção psicológica. Os céus, o paraíso, não são uma invenção da igreja para controlar o comportamento. Os céus, o reino dos céus, é uma promessa, é uma revelação de Deus. E que está em consonância, que corresponde aos anseios mais profundos que nós encontramos dentro de nós. E que em vão, tantas vezes procuramos realizar longe de Deus, sem Deus ou fora de Deus. Os céus são uma realidade. Os céus já estão próximos de nós, com irmãos e irmãs que já gozam do cumprimento, do início do cumprimento da promessa. Isso é o que nós cremos, isso é o que nós esperamos. São Paulo diz: se é simplesmente para esta vida que nós colocamos a nossa confiança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. A nossa fé, que nos une a Jesus Cristo, nos une à vida que há nele, já nesta vida, mas em vista de uma outra. O que nós cremos, já de algum modo possuímos, mas na esperança da plenitude. São João nos disse hoje: vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos de fato, já nós o somos, mas ainda não se manifestou o que nós seremos. Há o mistério da vida humana, o mistério de cada pessoa, cada um feito por uma decisão de Deus, uma decisão de amor, pois aqueles
que Ele conheceu desde antes que existíssemos. Esses, diz São Paulo, predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E ao que Ele os predestinou, também chamou para a existência. E ao que chamou, também justificou pelo sangue de Cristo. E aos que justificou, também os glorificou. Vê qual é o caminho que Deus faz conosco. De um plano a uma existência, a um encontro com Deus, a uma glória. Esse é o percurso do nosso existir. Triste quando reduzimos o horizonte da nossa vida humana simplesmente ao tempo, aos nossos anseios, aquilo que a gente toca e consegue explicar. O que Deus preparou para nós, para aqueles que o amam, diz São Paulo, os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram, jamais subiu ao coração humano. Mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo. Uma bem-aventurança que se cumpre plenamente na glória, mas que já é presente neste mundo, mesmo no meio da pobreza, no meio da aflição, no meio da perseguição. É o que Jesus nos disse. Então a bem-aventurança que se completará, e se tornará perfeita e gloriosa na vida futura, já a possuímos pela fé na imperfeição desta vida e na nossa imperfeição. Qual o sentido de estarmos aqui? Se não tendo deixado nos atrair pelo Espírito para confiar nesta palavra que disse: tomai e come, tomai e comei, tomai e bebei, fazei isto em memória de mim. Unir-nos desde já a Ele, aquele a quem nos uniremos definitivamente, aquele que já nos procura e portanto nos move também para procurá-lo, como rezamos: é esta geração dos que procuram o Senhor. Vê como esta realidade, o céu, a glória, o paraíso, pode se deixar também compreender por nós, por esta palavra: encontro. Encontro de dois que se amam, que se procuram, Deus e nós. Mas unindo-nos a Ele, unimos-nos também a uma multidão de irmãos. Assim diz o Senhor, assim diz São Paulo, que diz que Ele será, Jesus, o primogênito de uma multidão de irmãos. Assim diz São João no seu Evangelho, quando diz que Jesus veio para congregar na unidade os filhos de Deus dispersos. E assim mesmo diz Jesus, quando nos ensinou a rezar, chamando a Deus e reconhecendo a Deus como Pai nosso. Vê como aquele a quem procuramos e que encontramos, aquele que esperamos em definitivo nos últimos tempos, já nos une aqui como igreja. Esse é o mistério da igreja, não a mera produção humana de pessoas que pensam parecido, porque muitas vezes não pensamos parecido, nem sentimos parecido, mas uma realidade muito maior do que nós nos une na comunhão dos santos. É isso que nós cremos e professamos, a comunhão dos que trazem em si aquilo que ouvimos no Apocalipse, o selo, a marca de Deus. Deixemo-nos marcar por Ele, deixemo-nos possuir por Ele, deixemo-nos encontrar por Ele que nos procura. E Ele que é o único santo, 3 vezes santo, e Ele que é o bom e o único bom, e Ele que é o único vivo para sempre, nos tocando, nos encontrando, nos marca com sua santidade, com sua bondade, com sua vida. Vê que grande presente de amor o Pai nos deu. Esta esperança não nos deixa de braços cruzados neste mundo esperando o que virá depois. Esta esperança já nos deixa responsáveis hoje para sermos neste moinho o testemunho de onde está a verdadeira alegria, a perfeita alegria, a verdadeira bem-aventurança, a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, para não nos deixarmos enganar por nenhuma proposta ilusória. Vê como esta fé, esta esperança nos responsabiliza, como tendo sido iluminados por Ele, não escondemos essa luz,
mesmo em meio a ameaças, mesmo em meio a chantagens, meio antes a propostas conformistas e totalitárias que querem fazer a gente esquecer nossa fé e quem nós somos, filhos de Deus. Portanto, irmãos, de muitas nações, de muitas línguas, um só povo, não um globalismo que nos coloca como uma massa, mesma massa, não. Cada um com a sua identidade, cada um com a sua história, cada um com o seu carisma, cada um com o seu chamado, mas unidos numa realidade maior do que nós, Ele. Pacificados todos pelo sangue do Cordeiro. Um instante de silêncio, rezemos, desejemos e peçamos a Ele a graça da santidade, que não é um privilégio para poucos. O chamado à santidade que Deus faz é para todos. Sede santos, porque o vosso Deus é santo. Esta é a verdadeira alegria, a vida em Deus, a vida com Ele, que nos une aos irmãos, sua santidade. Um instante de silêncio, rezemos.